A gente agora fala no Morning Show sobre um estudo que revelou os jovens. Eles estão se politizando cada vez mais por canais alternativos, como influenciadores, por exemplo. Paulinha, destaca melhor esse levantamento pra gente. Olha, esse estudo foi encomendado pela Luminate, que é uma organização filantrópica global, que capacita pessoas e instituições para trabalharem juntas no que eles descrevem como a construção de sociedades justas. Esse trabalho foi coordenado pela socióloga Esther Solano, que é professora da Unifesp, e pela cientista política Camila Rocha, que é autora do livro Menos Marx, Mais Mises, o liberalismo e a nova direita no Brasil. Bom, a pesquisa se chama Juventude e Democracia na América Latina, né? E realizou 60 entrevistas aprofundadas com grupos de 3 pessoas de 16 a 24 anos e aí em vários países: Brasil, Argentina, Colômbia e México, né? Você fala, nossa, mas é pouca gente essa pesquisa. É porque é um outro tipo de pesquisa, né? Eles falam que é a pesquisa qualitativa, que se aprofunda mais. E aí eles tomam um cuidado para escolher essas pessoas, né, para elas serem bastante diversas. Então, são números iguais de jovens que eram apoiadores da principal liderança de direita e da principal liderança de esquerda. E aí eles pegam também aquelas pessoas que não se identificam com ninguém, trazem uma diversidade nessa amostra para discutir a fundo esse assunto da política. E um dos principais resultados é que esses jovens, eles estão se politizando através de canais alternativos. Então, são canais que não falam de política, né? Então, por exemplo, é um influenciador do mercado financeiro. Ele não fala exatamente de política, mas, de certa forma, ele fala um pouco. É uma menina que fala de beleza, mas ali, de alguma forma, ela, por exemplo, trata do feminismo, que é uma pauta que as pessoas associam mais à esquerda. É um TikToker que, de repente, apoiou Black Lives Matter. E aí as pessoas vão ali naquela causa por causa desse TikToker. Então, isso é uma novidade, que são esses canais não politizados. Então, é por aí que esses jovens gostam de se informar. E outra, não pode ser uma coisa muito direta. Não pode ser, oi, gente, tudo bem? Olha, eu tô aqui para falar desse candidato. Não é isso. Normalmente, é meio transversal, é meio indireto. É num comentário, é numa causa, é numa defesa de um assunto que aconteceu hoje. E aí, você vai entendendo meio a posição daquela pessoa. Ai, como eu gosto de jovens... pão com mortadela, um negócio meio assim. Não, assim, Vini, por exemplo... Pra mim, você falou comigo, prefere coxinha, hein? Você falou. É uma coisa mais, assim, meio mais indireta. Não é tipo, entendi. eu vou falar aqui do candidato que é o meu candidato. Não é isso. Mas, por exemplo, eu vou falar aqui sobre uma pauta de valores, cidadania. valores. Sobre a questão dos moradores de rua serem retirados com esguicho. Sei lá, né? Isso foi uma ação de quem? De alguém, né? De um prefeito, sei lá. Esse prefeito é de que partido? Não sei. Se eu me posiciono contra, indiretamente estou fazendo uma crítica. Então, os jovens gostam mais dessa forma. Essa história do Mion... Não de forma direta. Essa história do Mion vai direto no discurso do jovem. Por exemplo, ele é um influenciador, ele tem o dinheiro dele, ele gastou 80 mil. Não, ele nem gastou, no caso. Mas e se ele quisesse gastar, né, de certa forma, o que você faz com o seu dinheiro? Se você vai destinar a causa humanitária ou para um luxo seu... De certa forma, já te coloca ali num espectro político. E o Mion, Paulinha, a gente não pode esquecer que ele tem um filho autista, né? Sim. Eu já tive com ele em alguns momentos defendendo essa causa do autismo. E, inclusive, ele teve até com o presidente Jair Bolsonaro quando foi lançado lá a Política Nacional para ajuda, né, para apoio dos autistas. Então, é uma pessoa engajada, o Mion, independentemente se ele usa tênis caro ou não, Felipe? Ele tem um trabalho, o Marcos Mion. Então, eu acho que é muito raso falar do tênis. Né? Ele foi falar com o presidente Bolsonaro, até na época perguntavam, né, você apoia ou não o Bolsonaro? Eu apoio a causa que eu estou defendendo aqui do meu filho. E se tem que falar com o presidente é o Bolsonaro, eu vou falar com ele. Então, por exemplo, isso tem um impacto maior no jovem do que um candidato, um político ou uma fala mais assertiva em relação a isso. E aí tem alguns pontos que refletem. Tem uma fala da Esther Solano aqui, né, que é a responsável pela pesquisa. Ó. A política chega até eles principalmente em formato de comentários, reação ao debate de uma notícia ou acontecimento, que faz com que percebam a política totalmente atrelada à dinâmica da polarização, aos discursos de ódio e intolerância tão típicos das redes sociais. Além disso, eles estão informados sobre a polêmica do momento, mas admitem que não fazem ideia de como
como funcionam os aspectos mais prosaicos da política, o processo de votação de uma lei, quem é o presidente da Câmara e do Senado, a burocracia do Estado e o cotidiano do governo. E aí até perguntaram também sobre o papel da imprensa. Como que é a imprensa como fonte de informação para esses jovens? Muitos entendem que a imprensa é, de certa forma, sim, viciada, que tem lados, mas ainda entendem a grande imprensa como uma forma de checagem em relação a fake news e mensagens que recebem. Então, ainda confiam, de certa forma, na imprensa. E aí tem uma observação que é feita, que é a respeito, por exemplo, dessa história da polarização. Como o jovem está muito jogado no assunto do momento, a tendência é que também ele polarize, né? Que ele vá para um lado ou para o outro, sem, de fato, ter um conhecimento, por exemplo, mais profundo a respeito da discussão política. Então, tá aí, é um dado relativamente novo, mas que a gente já poderia imaginar. A gente sabe a força que tem esses influenciadores junto aos jovens. São pessoas que eles estão assistindo todos os dias e que, de certa forma, dizem coisas a respeito da política, não exatamente candidatos, mas que podem conduzir aí o jovem para aderir a essa ou aquela causa, né? E a ser mais ativo politicamente. Quem dialoga com jovem neste programa chama-se Zoe Martínez. Adrilho Jorge dialoga com pessoas mais idosas, certo, Vini? Certo. E Zoe faz um contraponto, certo? Ô, Zoe, eu quero saber o seguinte: quais são esses influenciadores que você segue? Eu trouxe o nome aqui de alguns que, infelizmente, a mídia não dá o devido espaço que merecem, que é a Joana Luiza, Juliane Salviano, Renata Barreto e Lara Nesteruk. São pessoas que estudam sobre conservadorismo, outros estudam mais sobre temas sociais e têm cursos. Então, são pessoas realmente que estudiosas, que leem livros, se aprofundam, diferente de uma Juliette da vida. O que é essa menina? Tipo, onde que ela estudou? A Juliette foi citada aqui. Ela foi citada. O que essa menina fez, né, para estar comentando sobre política, para estar influenciando alguém? Infelizmente, foi uma imagem, né, construída, um marketing da Globo em cima dessa menina para conseguir doutrinar, já que muitos pararam de assistir TV, doutrinar através dessa menina, da Juliette, né, uma mulher já, esses jovens que a seguem. Dessas que você falou, Zoe, acho que a Renata é um bom exemplo, porque ela é economista, né? Ela também fala um pouco de estilo de vida e tal. E fala sobre socialismo, tangencialmente, ela também fala sobre coisas que a gente pode considerar politizadas. A Lara Nesteruk também, porque fala mais sobre nutrição, inclusive, essa é a especialidade dela. Mas agora está falando muito de coletivismo. Traz outros pontos ali. Mas deixa eu colocar em discussão aqui com vocês, porque, por exemplo, a Zoe citou essa questão da Juliette. Tem várias outras. A Anitta, por exemplo, tem que é musical, é uma cantora e fala... Querendo ou não, Gil do Vigor, né? Você pode, vocês podem, por exemplo, a gente pode discordar da Anitta, da Juliette ou de qualquer outra pessoa, mas elas têm uma coisa que se chama alcance. Né? Isso é muito poderoso, né? Deveriam estudar mais, então, já que tem esse alcance, para falar coisa com coisa. Não só alcance, como as pessoas ouvem o que elas estão ali para dizer, né? Alcance e um impacto real. Que é a real influência, quando a pessoa de fato te dá essa atenção, né? Para ouvir o que você está dizendo. E aí, Ana? E atingem camadas extremamente diversas, né? Isso é importante para acender, exatamente igual a gente estava falando ontem do Telegram, né? Que é uma ferramenta, é um aplicativo que está sendo utilizado também para divulgação de campanhas, né? De informações. Então, as coisas estão um pouco mais disseminadas, né? Não estamos mais naquela caixinha que fica na sua sala, não é só a televisão, né? Então, isso é muito importante e eu acho legal os jovens já terem essa consciência, né? Essa consciência política, essa consciência informativa. Eu não acho de forma alguma ruim. Eu acho isso, a gente traz o jovem para os assuntos realmente importantes da nossa sociedade. E aí, Felipe? Eu acho que é o seguinte, a gente não tem que censurar ninguém, a gente sempre falou isso, ontem falamos bastante sobre isso. Então, por mais besteiras que a Anitta fale, por exemplo, sobre política, deixa ela falar. Agora, os jovens, ela fala muita gente. Então, mas ela alcança muita gente falando muita besteira. Então, né? ela deveria estudar mais, esse é o ponto. Agora, ela tem todo o direito de falar as besteiras que ela fala, conhecimento de assunto ou não, ela tem direito de falar. Então, eu prefiro a liberdade de expressão e que todos possam falar. Esses que têm mais alcance, principalmente, poderiam estudar mais, poderiam se aprofundar. Para colocar esses temas de onde eles não vieram, né, como pessoas que são artistas musicais podem estudar mais sobre política, sobre economia antes de falar.
e vice-versa. Então, mas assim, eu acho muito importante e acho legal que a sociedade não fique mais dependendo da grande mídia para receber informação.